Meditações sobre a vida divina em nós. Deus nos fez por amor. Deus nos fez por amor e com amor. E se fosse possível, Ele ou nós mesmos nos condenar eternamente, não nos teria feito. Deus nos ama com amor eterno e como filhos e imagem e semelhança do Pai também amamos. Bastando para isso que estejamos saudáveis, porque estar doente é sinal de falta de amor para consigo mesmo, e quem não está se amando também não é capaz de demonstrar amor para com os outros. Quem está saudável está feliz e quer para os outros todo o bem que está dentro de si. Isso é verdade tanto em relação aos mortos quanto aos vivos. Quem pratica o mal está doente, precisa de cura e não de condenação. Se estivesse saudável, saberia que o mal prejudica mais quem o pratica do que aquele que deveria sofrer a ação. A capacidade de Deus de perdoar é infinita, mas o perdão tem a medida de nosso desejo de sermos perdoados, ou seja, a medida é nossa. Ele respeita a nossa liberdade de escolha e nos dá somente aquilo que podemos receber. Não devemos ter pressa de morrer, não é esta a vontade de Deus. Não podemos dizer que vivemos quando apenas passamos atropeladamente pela vida, como se estivéssemos fazendo de má vontade um favor para alguém. Se colocarmos um bolo para assar e não deixarmos que ele fique sossegadamente no forno durante o tempo suficiente e na temperatura ideal, com certeza vamos estragá-lo. Assim é a nossa vida. Devemos viver intensamente cada momento, aproveitando todos os instantes, pois nada se repete. Cada experiência é única. O que perdermos estará perdido para sempre. Também não devemos deixar para o amanhã aquilo que realmente podemos fazer hoje. Tudo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua hora. Temos o momento certo para nascer e para morrer. Querer morrer antes da hora é o mesmo que comer o bolo cru, não presta. A morte não é solução para problema algum, uma vez que todos os nossos sentimentos continuam intactos, porque fazem parte da alma e não do corpo. Para que possamos de fato ir para o paraíso, é necessário que cheguemos lá na hora certa. Porque, como já disse acima, tudo tem um momento certo para acontecer. Assim como o bolo precisa de um tempo para assar, o bebê para gestar, o ovo para chocar, a semente para germinar. Precisamos desta vida para nos preparar e então, na hora certa, entrarmos no paraíso. Inferno é um estado de espírito, é um intenso sofrimento que não precisamos estar mortos para experienciá-lo. Mas após a morte, ele é intensificado, porque enquanto viva, a pessoa pensa que a morte é a solução para todos os seus problemas e depois percebe que perdeu o tempo, porque eles continuam presentes. Frustrada, entra em desespero, achando que jamais conseguirá mudar, que tudo está perdido porque não conhece a sua própria potencialidade, não sabe viver diferentemente. Devemos lembrar em relação aos mortos que eles estão vivos. Eles estão tão vivos quanto nós. Eles nos amam e precisam não somente de nossas orações, mas também de nosso amor. Não precisariam sentir tanto a nossa falta, porque estão próximos, porém nós, não sabendo ou não acreditando, os desprezamos, pensando neles como mortos e muito distantes. Esse comportamento faz com que aumente muito o sofrimento de todos. Os vivos muitas vezes culpam a Deus por ter levado os seus entes queridos e inconscientemente sentem-se desprezados pelos mortos, enquanto estes são quase que totalmente abandonados pelos vivos. Nós nos comportamos de forma egoísta. Pensamos muito mais em nós mesmos, achando que fomos desprezados, quando na realidade nós quem os desprezamos.
Existem pessoas que negam não só a comunicação entre os vivos e os mortos, como entre Deus e os homens. Mesmo assim, pensam ser religiosas e acreditarem em Deus. Dizer que Jesus ressuscitou e ao mesmo tempo afirmar que não podemos ouvi-lo porque ele não fala com ninguém é incoerência, é negar a ressurreição. Se fosse para ficar mudo e distante, de nada adiantaria ressuscitar. É estranho como muitas pessoas acreditam que Deus, numa época distante, falou com seu povo, instruiu e inspirou a muitos, mas negam ou duvidam que ele faça isso hoje. Chegam ao cúmulo de afirmar em público: quem diz que ouve Deus está louco e precisa ser internado. Acreditar que Deus, numa época distante, falou e instruiu o seu povo, e não acreditar que ele continua fazendo isso hoje e que continuará amanhã, é duvidar do poder e da presença de Deus, que é infinito em tudo. Ou será que a questão é o seu povo? Existe por acaso algum povo que não seja de Deus? Ou alguma criatura, por menor que seja? Terá Deus se aposentado? Ou aquele povo precisava disso e nós não? Não precisamos por sermos importantes, de mais ou de menos. É claro que deve ser por alguma diferença. Será que Deus nos abandonou porque ficamos adultos e por isso Ele confia mais em nós? Ou será que é porque somos um caso perdido?